Do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Prestem atenção no que eu vou ler para vocês. STF perdeu o controle, perdeu o limite, o autoritarismo do STF está... veio à tona. Vamos lá, se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, peça notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Olha o absurdo que aconteceu. É urgente, STF impõe limites às Forças Armadas. É isso que você está ouvindo. STF está extrapolando as suas funções de judiciário. O PDT, preste atenção, olha o nome, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, impetrou nesta terça-feira, 10, ação junto ao Supremo Tribunal Federal, STF, para que este defina os limites da atuação das Forças Armadas. Isso é definido pela Constituição, cidadão brasileiro e cidadã brasileira. Mas um partido de quinta categoria, um partido que já expulsou parlamentares por não concordar, por votarem na Câmara contrário às opiniões do partido. Partido que já expulsou parlamentares que atendeu a voz dos eleitores e não as intenções do partido. Esse mesmo partido agora lança para o STF o pedido para que o STF dê limites ao Exército, às Forças Armadas. O único que precisa de limite aqui são esses partidos e o STF. Em decisão que acaba de ser proferida, o ministro Luiz Fux, relator do caso, decidiu que as Forças Armadas não são poder moderador e não podem atender a ordens de interferência de um poder ou outro. Opa, peraí. Constituição é clara sobre isso. A chefia das Forças Armadas é poder limitado, excluindo-se qualquer interpretação que permita sua utilização para indevidas intromissão no independente funcionamento dos outros poderes, decidiu Fux. Resta saber quais são os limites do STF, essa é a boa pergunta, ou se o STF não tem limites, já que ele interfere diretamente nas ações do Executivo e passa a mão em todas as trambicagens do Congresso, do nosso Executivo, Judiciário, o nosso Legislativo. É inacreditável, gente. É inacreditável isso. Olha que ponto STF chegou. Já prestaram atenção? Olha a que ponto chegou o STF do nosso Brasil. A Constituição é clara sobre isso. O STF tem o direito de interferir quando os poderes harmonicamente perdem o controle. Ele é sim, tá na Constituição, gente. Outro dia eu trouxe para vocês aqui. Cabe a ele, o artigo 142, cabe ao Exército ser o moderador quando há desequilíbrio entre os poderes. Quando um poder quer mandar no outro fora da sua jurisdição. E é o que está acontecendo hoje. E olha quem foi que pediu. Partido do Ciro Gomes. Lembram do Ciro Gomes? Agora eu pergunto para vocês, se esse cara tivesse sido presidente da República, o que será que o PDT não estaria fazendo com o nosso país hoje? É um absurdo, gente. Você vê um STF, um dos três poderes, que deveria trabalhar pela justiça, pela ordem dos cidadãos, está trabalhando para se proteger. Primeiro, aquele infame inquérito das fake news. O inquérito das fake news que, na verdade, não tem outro objetivo a não ser encobrir as ações de ministros e familiares de ministros. Ele só surgiu em cima das famigeradas denúncias de Joyce Hasselman e surgiu também de acordo para proteger ali Gilmar Mendes. Vocês estão lembrados disso? Os auditores que encontraram as coisinhas meias erradas? Pois é, a partir daquele momento, auditores foram perseguidos, pessoas foram perseguidas por causa do rolinho lá com a mulher de Gilmar Mendes. Teve o irmão de Dias Toffoli também. Olha só que interessante.
né? E aí criou-se esse inquérito das fake news para caçar quem atacava o STF. E agora o STF se sente ameaçado pelo Exército, porque ele sabe que as Forças Armadas é a última fronteira, é a última linha de defesa do cidadão brasileiro contra as arbitrariedades que eles estão praticando aqui no nosso país. STF cria, presta atenção, cria o inquérito das fake news. STF solta bandidos à torta e à direita. Usaram essa pandemia para soltar mais de 1.500 bandidos pelo Brasil inteiro. STF mudou a lei para soltar Lula em 2016. O mesmo STF que está aqui hoje é o mesmo que em 2016 foi lá e votou pela prisão em segunda instância. Ministros como Gilmar Mendes, que escreveu livros atestando a prisão em segunda instância, votou contra. Esse é o nosso STF. O mesmo STF, presta atenção, inquérito, mudança de regra da lei ao bel prazer, decisões como a questão das alegações finais. Estão lembrados? Decisões que eles lá atrás negaram para muitos camaradas que estavam sendo condenadas, de repente no ano passado passaram a valer, mudaram a interpretação. Esse mesmo STF, preste atenção, esse mesmo STF que tomou da caneta do presidente da República e impediu medidas provisórias, derrubou decretos, impediu nomeações, esse mesmo STF agora está agindo contra as Forças Armadas e contra a Constituição brasileira. Vocês estão entendendo isso aqui? A Constituição é clara. Quem define as ações do Exército é o presidente da República. STF não tem autonomia, não tem autorização, não tem regra para delimitar, não tem poder judicial para delimitar ações do Exército. Não existe. Está na Constituição. Está na Constituição Federal Brasileira, na CF. Mas o STF que nós temos hoje, que não se sujeita a críticas, que não se sujeita à interpretação do povo brasileiro, que não se sujeita às vontades do povo, ou melhor, que não se sujeita a representar e garantir o direito das pessoas. Esse mesmo STF, gente, que deu autonomia a governadores e prefeitos, que transformaram cidades em verdadeiras ditaduras, prendendo cidadãos de bens, senhoras de idade, sendo jogadas no chão, acorrentadas. Preste atenção, olha só a incongruência aqui da coisa. A lei de abuso de autoridade não pode algemar o bandido, correto? Mas senhora de idade foi algemada por estar sentada numa praça. Adolescentes foram levadas em camburões, em Camburão, Rio de Janeiro, por estarem passeando na praia com a família. Homem é jogado no chão por estar andando sozinho. Pessoas, presta atenção nisso, pessoas sendo monitoradas por telefones. STF tem dado essas liberdades para esses ditadores atuarem no Brasil afora. Agora delimitam a ação do Exército. O STF está fora de controle. O STF perdeu a noção da jurisprudência. O STF não sabe mais julgar o que é direito e o que não é direito, porque o STF está julgando em causa própria. E já diz a regrinha básica: se um juiz tem vínculo com o processo, ele não pode julgá-lo. Ele não pode julgá-lo. Como é que o STF vai julgar uma causa na qual ele é o paciente direto da peça? A ação do STF é porque eles sabem que o Exército pode colocar um fim nessa bagunça a qualquer momento. O nosso STF virou uma bagunça jurisdicional.
Nós estamos vendo a lei brasileira sendo colocada de pernas para o ar. A nossa justiça brasileira está sendo colocada no chão e o STF, que deveria alimentar esta justiça, fortalecer esta justiça, está colocando os pés no pescoço dela. Essa é a mais pura verdade. A ação do STF contra o Exército é a prova mais clara, mais cabal de que o STF perdeu o controle e ultrapassou todos os limites do seu poder. Infelizmente, o STF que nós temos hoje não defende mais o cidadão brasileiro. Hoje eles defendem uma ideologia política. Hoje eles defendem uma ideologia partidária. Já prestaram atenção que eles atendem pedido só do PDT, PSB, PDT, PCdoB, Rede, PV. Já prestaram atenção nisso? O DPVAT lá, o deputado, senador DPVAT, Randolfo Rodrigues. Estão lembrados desse nome? Pois é. Presidente da República fez um negócio lá, um decreto foi liminar. Estão lembrados? No negócio do DPVAT. Se meteu nessa história Randolfo Rodrigues, apoio do STF. Só foi derrubado depois dessa liminar porque eles ficaram sem ter para onde correr. A coisa ficou muito feia pro lado deles, aí foi que Dias Toffoli veio lá e deu uma canetada derrubando. Nós estamos vivendo hoje a ditadura do STF. Quem impõe limites em forças armadas são ditadores. São ditadores com medo da ação do exército é que põe limite em forças armadas. Justiça esses dias acabou de derrubar uma liminar do presidente, uma portaria do ministro da Justiça que ampliava a compra da munição. A minha pergunta é qual o medo que essa justiça injusta tem do cidadão brasileiro se armar, do cidadão brasileiro ter direito à defesa? Qual é a preocupação deles? Eles falam tanto em golpe, 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 golpe. É golpe pra lá, é truculência, é um presidente arbitrário, é um presidente autoritário. Mas dá uma paradinha, dá uma olhada nas canetadas. Quem tem dado canetadas autoritárias contra o Brasil? Quem é que tem agido contra os próprios interesses do povo? Quem é que tem usurpado ações de outros poderes? Quem é que tem se metido nas ações de outros poderes? Eu não vi nenhuma vez até agora Jair Messias Bolsonaro revogar alguma coisa do STF, alguma liminar. Até agora eu não vi, mas eu já vi o STF fazendo isso, e muito, no poder executivo. Infelizmente, o nosso Brasil está sangrando, está sofrendo, graças a uma ferida chamada STF que está doente. O STF está doente e precisa de uma cura. Eu não vou dizer aqui que tem que fechar o STF, não. Mas eu vou dizer aqui que o STF precisa ser reformulado. E já, depressa, o mais rápido possível. Porque nós temos juízes de toga ali que nunca passaram num concurso público. Isso é uma vergonha inadmissível numa corte. Isso é um ato inadmissível numa corte de juízes da mais alta qualidade, pelo menos deveria ser. O camarada sentar ali dentro sendo reprovado num concurso público para juiz. Advogados de criminosos sentados ali. Hoje são a elite, ou se dizem a elite da justiça. Não é à toa que nós estamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Pessoas que foram colocadas pela camaradagem. Camaradas que eram advogados de partidos, de sindicatos, hoje estão sentados ali sem nunca ter dado uma sentença na vida como um juiz federal. E depois querem mexer na forma de como escolher o PGR, né? Eu acho engraçado isso. Querem escolher, mexer na forma de... Tem que mexer na forma de como escolher ministros do STF, porque muitos deles estão lá e não tem gabarito, rasgam a Constituição uma atrás da outra sem parar. É inacreditável. Esse é o nosso STF, esse é o nosso Brasil. Uma justiça com homens que foram reprovados. Eu fico me perguntando como é que um cara pode sentar lá em cima, no topo, se ele não conseguiu nem a primeira escala, embaixo. O aparelhamento do nosso sistema. E eu fico muito triste
Porque um ministro que era um dos que estava na minha lista, dos ministros que a gente podia olhar para ele e dizer assim, cara, você é o ministro, Luiz Fux. Luiz Fux. Me envergonha ter defendido o nome dele uma vez. Me arrependo de ter defendido o nome de Luiz Fux uma vez. Essa é a prova clara. Essa atitude do STF agora é a prova clara e cabal que o nosso STF já perdeu totalmente o controle, o bom senso, a ética moral jurisdicional. Se é que existe essa palavra, eu acho que eu errei. É mais ou menos isso, mas é quase isso. É triste, gente. É triste. Brasileiros hoje não são mais defendidos pelo STF. Não são mais. O mesmo STF que critica as manifestações pacíficas. 6 semanas com manifestações sem nenhum ato de violência. E o STF meteu a peia, meteu o cacete, criticou, chamou de antidemocrático. Mas aí, de repente, apareceu os antifos, backblocks, pessoal da Gavião, tocaram fogo em bandeira, quebraram patrimônio público, destruíram, atacaram, fizeram um monte de coisa. Esses são democráticos. Esses são democráticos. Prestem atenção nisso. O nosso STF está de ponta cabeças. A justiça do STF é invertida. Não temos mais juízes para nos defender, para garantir os nossos direitos. Nós temos ditadores de toga, que agora deixaram bem claro que as suas ações ultrapassaram, perderam os limites. Canal Brasil Notícias. Fui.